Fala galera, estamos aqui com mais um Papo Quadrinheiro e hoje com um convidado muito especial para falar de Batman Absolvição. Vou fazer um suspense, então estou aqui Bruno Andreotti, Nerd Bunny, Maurício Anolini, Picareta Psíquico. É o Batman infiel hoje, hein? Vamos ver. E para falar dessa HQ excelente, estou aqui com ninguém mais, ninguém menos que eu tenho a honra e o prazer de chamar o Renato de amigo. Então, Renato, seja muito bem-vindo. Renato Ferreira Machado, ele é doutor em teologia, atualmente professor da Dom Bosco, enfim, faz uma série de coisas. Renato, obrigado por você ter vindo e seja muito bem-vindo. Cara, que legal estar aqui no Papo Quadrinheiro. Boa noite, Bruno, boa noite, Maurício, meus grandes amigos. Meu Deus do céu, a gente tem uma jornada juntos, assim, que é uma jornada fantástica, vamos fazer assim. Cara, que legal. Então, já fui apresentado, sou coordenador de pesquisa e extensão da Faculdade Dom Bosco. A Faculdade Dom Bosco é uma instituição dos salesianos, que fica aqui em Porto Alegre, que faz parte de uma rede que os salesianos têm no mundo inteiro, chamada de IUS, Instituições Universitárias Salesianas. Inclusive aí em São Paulo a gente tem a Unisal, que é um centro universitário bastante conhecido, e outras aí, o CDB, Unisalesiano, tudo isso vamos dizer assim, são instituições irmãs da Faculdade Dom Bosco. E eu quero aproveitar para, aqui no Papo Quadrinheiro, anunciar uma coisa, um spoiler que eu vou dar aqui. Nós estamos, nesse ano, 2026, fazendo 10 anos da primeira edição de um evento que foi criado por mim e pelo meu grande amigo, nosso grande amigo, o professor Gelson Westenfelder, filósofo dos quadrinhos, um evento chamado Universos Paralelos. E nesse ano vai ter Universos Paralelos na Faculdade Dom Bosco em setembro. E quem vai estar lá? Nossos amigos quadrinheiros, Maurício e Bruno, vão vir a Porto Alegre novamente, terceira vez que eles vêm. O Bruno uma vez a mais. O Bruno teve ano passado, retrasado, né, Bruno? É verdade, foi ano retrasado, sei lá, foi um ano aí. Retrasado. Que tava meio pandemia ainda, tá meio estranho as coisas, mas tive o prazer de estar aí com você, de conhecer um pouco aí da Dom Bosco e tal. Foi bem legal. E, cara, que bom que a gente vai estar junto de novo. Saudades aqui. A gente vai matar um pouquinho dessa saudade, né? De ter essas conversas, né? Bom, enfim, recado tá dado. Então, beleza. Setembro, Universo Paralelo. Se você estiver aí por Porto Alegre, vá por setembro, vá lá que você não vai se arrepender. Então a gente vai começar a falar agora dessa HQ Batman Absolvição, uma HQ do J.M. DeMatteis com arte do Brian Ashmore, né, publicada aqui no começo dos anos 2000, né? Então eu vou ler aqui a sinopse da HQ, tá? Talvez muitos de vocês devem ter lido, é uma história bem conhecida do Batman, né? Tem uma citação aqui, ó: não existem milagres, nem piedade, e acima de tudo não existe redenção. 10 anos atrás, um grupo de terroristas cometeu um atentado contra as empresas Wayne. O abominável evento causou inúmeras mortes e deixou o Cavaleiro das Trevas inconsolável, furioso por não ter evitado a tragédia. Uma década mais tarde, após uma frustrante investigação, Batman encontra-se do outro lado do mundo e fica sabendo o paradeiro do responsável pela operação criminosa. Prestes a concretizar sua vingança, o herói encontra-se perdido e questionando seus conceitos de crime e castigo, bem como suas ideias sobre Deus e os homens. Batman precisa encarar esse dilema moral e descobrir se um ser humano é realmente capaz de se redimir e, acima de tudo, se um frio assassino pode tornar-se uma pessoa digna de absolvição. Então essa é a sinopse da HQ, né? E é por isso que a gente chamou aqui o Renato, né, pro doutor em teologia, área que ele atua. E aí, Renato, queria começar, né, o Papo Quadrinheiro ouvindo você, assim, depois dessa leitura, como que você lê essa questão da fé, né, do como o Batman lida com isso na história? Porque tem, assim, tem a questão da fé, tem a questão da religião, da redenção, da absolvição. Como é que você lê isso nessa HQ? Eu fiquei muito feliz, assim, de ver, quando vocês me convidaram, né, de saber que essa HQ ia ser o tema, né, do Papo Quadrinheiro, porque, em primeiro lugar, eu acho que é uma HQ muito pouco lembrada do Batman e que acho que seria interessante
né, ela ser rediscutida, porque ela tem várias questões ali que vamos dizer assim, se conectam com discussões hoje que a gente tem envolvendo toda a questão do mundo religioso, né, no que diz sentido primeiro as tradições religiosas, sobre as intolerâncias, né, que a gente constata nesse campo, e também sobre uma dimensão do fenômeno religioso, que é a própria dimensão ética e moral, que, repito, é uma dimensão, e por isso, né, essa HQ ela é tão interessante, porque ela se desafia a olhar para a questão religiosa para além disso, e isso torna a história muito interessante. Eu tenho uma história, né, com essa HQ. Eu me lembro que eu comprei ela quando ela foi lançada. Acho que é importante a gente contextualizar também que essa história é escrita ainda no contexto dos atentados do 11 de setembro, né? Sim, então a gente... Em 2002, né, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil saiu em 2005, mas nos Estados Unidos ainda estava no contexto do 11 de setembro, sim. Exatamente. Tanto que, né, a premissa, né, o que dá o start na história é o atentado à empresa ali, Wayne, enfim, né? Eu não me lembro agora se ela explode a torre, lá Wayne, alguma coisa assim, se incendeia. Eu sei que tem diversas vítimas, né? E aí, claro, naquele contexto, logo é interessante essa volta que o Demetrius dá, né? Porque ele vai começar com um atentado terrorista movido, né, por uma extremista, vamos dizer assim, e depois ele vai colocar ela lá no Extremo Oriente, que era o lugar, claro, ele bota ela na Índia, né? Mas vamos pegar Extremo Oriente, Oriente Médio e tal. Numa visão ocidental, quase tudo se mistura de forma errônea, né? Mas ele coloca ela recomeçando uma nova vida e tal, lá no lugar onde o Ocidente enxerga como sendo um lugar de onde vem o terrorismo, o extremismo, e assim por diante. Então, eu me lembro de ter comprado essa HQ no seu lançamento, exatamente 2005, muito por acaso, e logo depois, uns 2 anos depois, eu fui fazer a pós-graduação em ensino religioso na PUC, e o meu TCC foi sobre quadrinhos e ensino religioso, e essa foi uma das HQs que eu peguei assim como guia mestre, né, para trabalhar. Olha só que legal, não sabia. Tá no meu TCC isso aí. Eu exploro muitas coisas dessa HQ lá no meu TCC, isso era 2007, provavelmente, agora não me lembro de cabeça, mas enfim, né? E aí eu vou pegando ali desde a questão de como que a HQ vai mostrando muito essa dinâmica do fenômeno religioso acontecendo e tal, mas principalmente como é que essa questão se dá com o Batman, né? E aí eu me lembro que na minha primeira leitura da HQ, me causou algum estranhamento, assim, algumas questões do Batman. É um Batman extremamente obcecado, né? Um cara que não tem papo. Ele vai lá, ele tem que punir aquela pessoa, ele tem que prender, ele tem que mandar para a justiça e assim por diante. E aos poucos esse dilema que vai se colocando, né, dentro dele, no sentido de dizer, tá, mas para um pouquinho, e se ela estiver arrependida? Não, mas não adianta, eu tenho que fazer justiça e assim por diante. E aí tem um momento na HQ onde tem lá pro final da HQ, tem meio que um clímax lá, onde tem um grande problema, que tem um ataque de um grupo paramilitar lá onde eles estão e assim por diante. Eu acho que eles começam um incêndio, agora não estou lembrado bem, e aí tem um momento em que o Batman não sabe mais o que fazer e começa a chover e apaga o incêndio. Ele fala, por favor, né? Ele olha pro céu assim, e ele fala, por favor, e aí começa a chover, do nada, assim, né? E aí, tipo, resolve, porque ele não teria condição de salvar todas as pessoas sozinho, né? Ele salva lá, ele entra com o carro, ele salva algumas pessoas, a antagonista da história tá lá com uma criança, ela entrega a criança para ele sai com a criança, mas ele não ia conseguir resolver tudo, então ele olha pro céu e fala, por favor, e aí começa a chover, que é um momento, é aquele salto de fé, né? Aquele momento que todas aquelas dúvidas que ele está vivendo ali, meio que aparece uma outra camada ali que dá uma resposta, mas que talvez ele também não aceite muito de alguma forma, né? Mas ele fica com aquela informação ali para lidar com aquilo, né, de alguma forma. Isso. Eu quero aproveitar, claro, vamos lá. porque realmente, né, nesse final,
como você tá lembrando, Renato, quando ele vira, né, e fala assim, por favor, dá a impressão que ele reza, né? Isso. Que ele pede, né? Isso. Ele pede aos céus, né? Estaria pedindo ao céu, por favor, e, né, como chove, ele teria sido atendido. Né? E no começo da HQ, ele diz, né, que, creio que deve haver uma inteligência criadora do universo, mais um criador de barbas, sentado em seu trono, julgando almas e distribuindo justiça? Não em Gotham. Se alguma vez existiu um Deus em seu céu, ele perdeu o interesse nessa cidade há muito tempo, deu corda no relógio cósmico e se foi. E o relógio está girando desde então. Então é interessante, né? Porque no começo, talvez aqui o Batman seria o quê? O Batman seria um ateu, o Batman seria um agnóstico. Como que você, assim, como que você vê essa jornada do Batman na fé, ou na fé, né? Porque acho que o Batman tem uma questão da religião para personagem, para terrorista, né? Para pessoa que ele persegue. Mas para ele acho que é mais uma questão de fé. Como é que você caracterizaria o Batman no começo dessa jornada e no final? Cara, isso é o mais fascinante, porque disso aí depois eu vou tirar alguns conceitos para minha tese de doutorado, alguns anos depois, sobre o House. Tá? Porque isso que o Batman diz, ou melhor, a atitude que ele tem diante disso, lá no começo da HQ, faz dele um desgraçado. E aí eu vou usar essa palavra lá na sua raiz. É a pessoa que não conta ou não percebe aí dentro de uma visão judaico-cristã, que é onde, né, nós estamos, vamos dizer assim, em termos culturais, e onde um personagem como o Batman também se encontra, né? É uma pessoa que não percebe mais a graça atuando. É uma pessoa que, para quem, assim, o mundo é essa aridez aqui. Deus foi embora. É um Batman, é um Nietzsche, entendeu? Sim. Deus foi embora. Deus morreu. E é interessante pensar nessa coisa de um Deus ausente. Aí a gente tem muita coisa para conversar. A gente pode... Dentro de uma mentalidade judaico-cristã, que eu repito, eu trago aqui, apesar de depois a gente ter toda a questão indiana, tá? E depois a gente tem que entrar nisso, que é outro sistema religioso, mas dentro de uma mentalidade judaico-cristã que influencia profundamente toda a cultura europeia, americana e assim por diante, quando que a gente percebe a ausência de Deus? Então, primeiro, lá nas Escrituras, quando é que Deus se ausenta? Lá naquela passagem do dilúvio, tá? Deus se ausenta, essa é a dinâmica do dilúvio. Deus se arrepende e se ausenta, tá? E aí vem o dilúvio e o caos toma conta daquilo que estava ordenado. Ora, o que foi o assassinato dos pais do Batman? Dos pais do Bruce Wayne? Foi o dilúvio para ele. Porque a vida dele se tornou totalmente caótica. E ele vai se repensar como pessoa, dando ele próprio uma ordenação da vida dele. Tá? Então esse é um ponto, né? Então esse Deus que vai embora, essa visão meio nietzschiana, né? Isso a gente vai encontrar nas Escrituras como uma espécie de dilúvio. E aí olha só o que acontece no final dessa história. É a chuva que vem. Pois é. Tá, então eu, né, faço um pouco essa leitura. Segundo ponto, né, aí a gente tem também uma visão totalmente modernista da religião, principalmente do cristianismo. Porque a modernidade, na medida em que ela vai aprofundar toda a questão das ciências experimentais, vai colocar ali toda a questão da racionalidade, vai começar um rompimento institucional com a igreja, e vai tirar um pouco o papel que a igreja tinha no mundo medieval, enfim, né? A modernidade vai separar a religião de todo o resto. E a modernidade, ela vai, de certa forma, erigir essa imagem de um Deus distante. Então, o Jürgen Moltmann, que é um dos teólogos que eu estudo desde o meu mestrado, ele vai dizer, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com a questão ambiental, né, na teologia, ele vai dizer que a gente acabou tornando Deus alguém distante da criação, e aí a gente torna a criação meio ambiente,
porque a gente não enxerga mais a presença desse criador. Então essa é uma visão muito moderna nesse sentido, né, que o personagem vai ter de dizer, o cara deu corda no relógio, como ele fala, e foi embora, né, quer dizer, onde é que tá, né? E aí o que vai faltar, o que vai não faltar na história, mas a maneira como isso é colocado no personagem, o que ele vai talvez descobrir na sua jornada é o sagrado, eu não vou nem falar em Deus, mas é o sagrado que está na fragilidade, né? Porque ele lá no final ele vai ser o cara mais frágil, quando ele se vê completamente impotente diante daquela situação lá no final, né? Exato. É interessante o que você falou, né, da questão da modernidade, dessa separação que ela opera, porque também, né, lá pelo meio da HQ, ele fala isso, eu sou um detetive, se eu acreditasse em alguma coisa, seria analógica. Acenda a luz da razão em um problema e acredito que encontrará sua resposta, geralmente no lugar mais surpreendente, né? Mas eu também aprendi a respeitar as confusões que a razão procura formar. Bom, e aí ele vai começar devagar, mas é interessante, né? Que ele sempre está se colocando nisso, né? Assim, desse cara racional que ele, e portanto, né? Ele não acredita que ela possa ter se arrependido de verdade, né? Ou que ela possa ter mudado, né? Ele não tem essa possibilidade. Ele fala assim, ela é culpada pelo ato, e eu vou caçar ela aonde for. Né? E isso é o Batman, né, cara? Porque, na verdade, o Batman ele foi se tornando isso, né? Dentro dos cânones da DC, principalmente a partir do Cavaleiro das Trevas, né? Eu lembro de uma outra história do Batman, só para fazer um paralelo aqui com isso que tu falou agora, Bruno. Não me lembro qual era o contexto, mas tinha lá... Alguém estava matando um monte de gente e tal, e eles estavam tentando investigar na Liga da Justiça, tá? Era uma história da Liga da Justiça, não do Batman. Estavam tentando ver quem era, quem não era, daí lá pensando se o Batman tá com... Eu não me lembro quem é, tá? Mas é um sidekick ali que tá ali com ele e tal, não o Robin, mas um outro. E aí ele... Aí o cara tá fazendo uma lista de possíveis suspeitos que possam ter aquele superpoder para fazer daquele jeito. E aí ele mostra a lista pro Batman, daí o Batman diz assim, não, o desafiador tu pode tirar da lista. Aí o cara diz assim, claro, o desafiador tá do nosso lado. Ele, não, o desafiador tá morto. Tipo, esse é o Batman, né? Ele desconfia de todo mundo, né? Tanto que ele fez uma máquina, ele montou um troço que quase terminou com tudo por pura paranoia. Então esse é o cara que nunca vai acreditar que alguém pode ter mudado e tal, mas aí é que tá, de novo essa questão do racional, e aí realmente o Batman, porque ele tem essa dimensão do detetive, né? De novo voltando no Cavaleiro das Trevas, que meio que torna o Batman aquela criatura da noite e tal, mas ele é antes de mais nada um detetive. E aí a racionalidade, né? A gente vai no Sherlock Holmes e tal, quer dizer, racionalidade. Então me parece que o Demetrius ele vai colocando também na história essa linha narrativa de colocar alguém que, de certa forma, presta culto à racionalidade, e aí está uma dimensão religiosa do Batman. Ele é um cara que cultua a racionalidade, ele vive segundo a racionalidade, diante de algo que vai além da racionalidade, que a racionalidade não é suficiente para explicar. E é o mundo onde ele se mete. Aí não por acaso, talvez o Demetrius tenha colocado ele lá na Índia, porque a Índia é outro planeta. Sim. A Índia é outro planeta, né? Então, ocidental, outro, vamos dizer assim, a Índia é outra coisa. Como é que os caras vivem desse jeito, fazendo o que fazem, né? Enfim, né? Então isso, quer dizer, o raciocínio que o Batman cultua é o raciocínio formado nesse ambiente. Esse raciocínio pode não valer de nada em outro ambiente. E é interessante, né? Porque ele tem um pouco mais pra frente, ele tenta racionalizar até a intuição, né? Que ele começa a querer justificar, né? Dar né? Assim, o que seria a intuição? É como se ele falasse assim, meu inconsciente fica trabalhando com aquelas informações e de repente aquilo aflora, né? É assim que ele explica a intuição. Outro ponto, né, já que você puxou uma outra história, né, tem eu falo que quando tem a crise final, que o Batman mata o Darkseid, né, é interessante porque, né, ele vai, isso é interessante, na Grant Morrison fala assim, o ciclo do Batman começa com uma bala, que é a bala que mata os pais dele,
né? Isso, e vai terminar, e ele vai fazer, pelo menos naquele momento, ele vai fazer um dos ciclos do Batman terminar com uma bala, que é a bala que vai matar o Darkseid. Ele dispara contra o Darkseid, né? E depois ele é preso ali na Sanção Ômega, que vai fazer com que ele... Mas enfim, eu falo, quando ele quando ele aperta e mata o Darkseid, eu falo assim, esse é o momento nietzschiano do Batman, porque ele mata Deus. Porque o Darkseid é um Deus, ele vai lá e literalmente vai matar o Darkseid, né? E aí teve até uma polêmica, que falou assim, pô, mas o Batman não mata, tal, e aí o Grant Morrison sai pela tangente, que ele fala assim, não, mas o Darkseid é a morte, então ele mata a própria morte, e aí, enfim, aí ele vai na justificativa dele ali, mas é que como você foi puxando a história, falou no Nietzsche, eu lembrei dessa outra aí. Cara, e pra mim aí tem, né, uma outra dimensão, que aí pra mim é a dimensão que vai atravessar, vai perpassar tudo nessa história do Grant Morrison. Do Grant Morrison não, do Demetrius, né, que é o que a gente está discutindo, a absolvição, que é o fato de que o Batman, com toda essa racionalidade, etc, o que ele vive, aliás, não o Batman, Bruce Wayne, tá? Tornar-se o Batman é um ato religioso, tá? Por quê? Né? Porque, primeiro, Bruce Wayne tem a sua vida devastada pelo assassinato dos pais. O caos toma conta da vida dele. Ele busca, de certa forma, uma salvação, ou seja, um sentido para essa vida que, né, foi arrancada dele, né? Os pais morreram, ele sobrevive. E o que sobra para a vida dele, né? Ele busca uma salvação e ele vai encontrar essa salvação, ou seja, esse sentido de vida, que aqui a gente está discutindo, vamos dizer assim, a alma do Bruce Wayne. O que é a alma, né? É aquilo que é a ânima, é aquilo que vai fazer com que ele diga, olha, vale a pena viver ainda, né? Se a gente for olhar lá no ano 1, ele quase se deixa morrer depois, né, de ser ferido, né, numa briga de rua e tal, né? Ele vai buscar isso num encontro, vamos dizer assim, numa experiência, não num encontro, mas numa experiência que ele tem com o sagrado, que é a experiência de queda na caverna dos morcegos. Por quê? Porque ele vai, talvez, fazer uma leitura de que aquilo que aconteceu com os pais dele lá naquela noite fatídica e tal, aquilo ali foi algo muito forte, foi movido por forças além daquilo que ele poderia lidar naquele momento como criança, mas que existem forças para além daquilo que tirou a vida do pai dele, dos pais dele, né? E essas forças são aquelas que talvez as pessoas nem enxerguem, que estão nas trevas de Gotham. A experiência que ele tem na caverna é essa. É um mergulho nas trevas, onde ele vai se deparar com forças que ele nem imaginou que existiam e que estavam ocultas dele, que estavam debaixo dos pés dele, né? Ali na mansão Wayne, ele nem sabia que existia, né? Aquele monte de morcego lá. Então ele vai voltar a essa experiência de sagrado e vai emergir dela com um símbolo que vai ressignificar a vida dele, que é o Batman. E ele vai não só buscar nessa experiência a força e tal para prosseguir com a vida dele, mas ele vai se revestir dessa experiência. Então o Batman, de certa forma, ele é uma espécie de sacerdote, porque ele se reveste desse sagrado. Quer dizer, aquilo que ele veste ali, a armadura ou a capa, enfim, aquilo é um manto sagrado para ele, ainda que ele não ligue isso com nenhuma tradição religiosa, né? E ele vai ter ali... a partir do momento em que ele começa a agir dessa forma, e aí eu sempre tenho para mim que sempre que ele parte numa missão, ele está partindo para a última missão dele, porque ele pode morrer, e a vida dele tá entregue ali, então isso é profundamente religioso, né? Ele começa a se tornar um mito de Gotham. Tem uma história recente, tá saindo agora nas HQs do Batman, onde o Charada, ele tá regenerado, e aí ele monta lá uma empresa de criptomoedas e tal, e aí lá o Batman desconfiado dele, ó, de novo, né?
Ele chega lá pelas tantas, lá invade o escritório do charada e diz, não, tô investigando, não sei o quê, tô te cuidando. E ele fala uma coisa que pra mim resume, assim, o que ele é como mito em Gotham, mito religioso de Gotham. Ele diz assim, caminhe para a luz, Nickman, porque se você voltar para as trevas, eu estarei lá. Gotham é a caverna. Ou seja, tudo é mística, tudo é religião, tudo é espiritualidade, tudo é seita. A gente só passa uma maquiagem assim para fazer de conta que a racionalidade e a ciência que dominam, mas na verdade não. Na verdade, de novo, a gente separou o religioso do resto, né? A gente separou o religioso. O religioso é aquilo que é a afirmação de um sentido para a vida, né? Que historicamente vai se traduzir nas tradições religiosas. É outra coisa, né? E tradições religiosas, a gente pode ter uma tradição religiosa surgindo nesse momento, que daqui a 100 anos vai ser uma tradição religiosa gigantesca. A gente não sabe. Sim. São as várias expressões desse sentimento que é um sentimento universal, comum, atemporal, né? Mas aí você tem ao longo da história várias expressões diferentes, várias formas de apresentar isso e tal. E terá no futuro também novas formas, né? Mas esse sentimento, essa questão simbólica, essa questão da busca por um sentido existencial, um sentido existencial que transcende a nossa própria existência, tal, isso é uma coisa, sim, é inescapável, né? Mesmo que você tente desligar, a tendência é você criar uma nova seita, mas não. E aí vem o cerne da questão disso. Né? Por que isso se dá? Isso se dá porque nós, pessoas, temos consciência da nossa própria finitude. Esse é o ponto. Nós sabemos que vamos morrer em algum momento. Como é que eu dou sentido para uma vida que vai terminar? Se acaba. Exato. E aí vem o transcendente. Né? Sim. E aí vem essa questão de que, minha vida termina, mas dar minha vida, e aí a gente pode ir na linha de algumas tradições religiosas, dar minha vida é fazer com que a minha vida tenha um sentido e esteja presente para além da minha morte. Né? Então talvez o Batman também seja movido um pouco por isso, e aí de novo, né, nessa história, a absolvição começa, a história se inicia com um assassinato em massa, né? Várias pessoas morrem naquele momento. Então de novo, essa coisa da finitude, né, que chocou lá o Bruce Wayne criança, quando os pais são mortos, tudo isso vai mover ele, né? E aí, claro, toda essa dose de... Eu diria assim, é racionalidade, mas também é desconfiança, né? No sentido de que o Batman é calejado. Então, né? Não, tipo assim, acredito, mas não acredito, né? Que alguém se arrependa. Então vamos lá, eu tenho que conferir, eu tenho que ver e eu tenho que punir essa pessoa, porque ela tem que pagar pelos crimes e tal, né? Mas, de novo, esse choque da morte, né? Que vai mover ele. Porque assim, tem né, a HQ chama absolvição, mas tem uma hora também que eles usam uma busca por redenção, né? Então, aí a minha pergunta é, qual que é a diferença então? Porque tem hora que ela fala assim, não, ela tá em busca de redenção e tal, mas ela também busca por absolvição. Então, qual seria essa diferença? Como você lê a HQ, Renato? Eu vejo assim que talvez, porque a absolvição, na verdade, a absolvição seria o perdão ou o reconhecimento de que aquela pessoa, né, vamos pegar numa linguagem jurídica, né, quando é que um réu é absolvido, né, quando se reconhece que aquela pessoa realmente não cometeu, né, aquele crime. Passou por um julgamento, exato, né, e é absolvido. Que não é o caso dela, porque ela cometeu o crime. Então sim, ela cometeu o crime, isso é indiscutível, tá lá, né? Não tem nenhum engano nisso aí. Ela liderou aquele ataque terrorista e tal. Agora, a redenção vai além disso, né? Porque se a absolvição é uma coisa que a gente tem depois de um julgamento onde se constata de que a pessoa é inocente, né? A redenção, ela pode vir, inclusive, com a constatação da culpa e a condenação depois de um julgamento. Porque a redenção, ela pode nos dizer assim, olha, sim, isso aqui foi cometido, porém a tua vida não se reduz a isso aqui. Tua vida pode ter um sentido maior. E aí vem aí a gente tem que puxar
de várias tradições religiosas, mas de novo eu vejo aqui muita essa influência judaico-cristã, né? O que é culpa, né? O que é pecado, o que é, enfim, né? O que é o mal aqui e tal. Porque, por exemplo, a noção de pecado, né? Pecado é o rompimento com o sagrado. E mais do que rompimento, é eu tentar me colocar no lugar de, né? Quer dizer, eu tentar ser Deus, né? Deus dá a vida e tira a vida, dentro de uma concepção judaico-cristã. Se eu tiro a vida de alguém, eu estou me colocando no lugar de Deus. Então, por isso a gente tem uma espécie, dentro do cristianismo e tal, pecado mortal, né? Vamos dizer assim. Eu matar alguém, eu estou sendo Deus. Matar é pecado mortal. Eu estou tirando a vida, eu estou sendo Deus, né? Exato. Então, isso é o pecado, né? É possível me arrepender desse pecado? É possível me arrepender. É possível reconhecer que aquilo ali é um limite que nunca deve ser ultrapassado? É possível, mas isso não vai apagar o fato, né? Então, sim, né? A pessoa precisa responder por isso. Porém, a pessoa não pode ser reduzida a isso. Então, acho que essa história ela vai também trazer esse grande dilema ético que vem do mundo religioso, né? Porque também o Batman não está perseguindo ela para matar ela, né? Não é isso, ele quer lhe entregar na justiça. Então, beleza, ele não está errado. Aliás, é uma coisa, né? Que tem uma hora que tem essa discussão também, se o que ele quer é justiça ou se o que ele quer é vingança. Né? E é interessante, né? No final, ele fala assim, na hora que começa a chover e tal, e aí ele fala assim, houve aqueles que disseram que foi a chuva, né? Houve aqueles que disseram que foi um milagre. Eu gostaria de acreditar nisso. Mas ele segue, mas por que então Deus não interferiu 10 anos atrás, quando o meu pessoal queimou e morreu nas mãos de Jennifer Blake? Por que ele não interferiu quando os pais de um garoto foram assassinados em um beco de Gotham? Eu não posso acreditar em milagres ou em um Deus que nos protege e distribui sua insondável marca de justiça só quando e se ele deseja. Isso é foda, né? Esse texto... Esse debate teológico sobre a natureza do mal, né? Isso é um negócio infinito. Isso é um treco mas também pesado. A gente inventou um Deus que é onipotente e onipresente. Aí você ferra. Né? Aí você quebra a cabeça de todo mundo. Porque é isso que todo mundo pensa alguma vez na vida, né? Porque, se é onipotente, onipresente, onisciente, mas por que tem tanta desgraça nesse mundo? Mas aí tem um problema de raiz, aí de interpretação, que é exatamente o problema que levaria ao pecado, tá? Que é confundir. Isso é a coisa mais corriqueira que a gente tem na história da civilização cristã ocidental, seja lá como a gente queira chamar isso, tá? Que é confundir Deus com poder. Tá? Esse é o problema raiz. Deus não é poder. Tá, tô falando do cristianismo agora, tá? Deus não é poder. Deus não é poder. Deus é misericórdia. Tá? Isso muda tudo. Tá? Mas então se é misericórdia, por que ele deixa as pessoas? Não é a questão dele deixar ou não deixar. Não, tem aquela música do Nick Cave, né? Eu não acredito num Deus intervencionista. A música começa assim, né? Intervencionista é o Trump. Tá? Exato. Que não é Deus, né? Apesar de que não é Deus, mas ele pensa que é, né? Então essa é a confusão. Aí a gente vai chegar numa pergunta que dá início à teologia política da Europa do pós-guerra. Como falar de Deus após Auschwitz? Exatamente. Essa é a pergunta. E aí, com essa pergunta, vem outra. Onde Deus estava em Auschwitz? Quer dizer, por que Deus não impediu? E tem uma resposta teológica para isso, Deus estava dentro da câmara de gás. Sim, estava junto com todos eles, né? Exato. Onde a vida sofre, é lá que Deus está. Exato. Mas por que... Por quê? Bom, aí a gente tem que ir dentro lá da compreensão do Evangelho, né? Onde a gente tem com Cristo a chegada do reino, e a gente vai dizer, mas se o reino chegou, por que o mundo tá essa merda toda ainda? Só que, como é esse reino? Como é esse reino? Então a gente tem que ir lá no Evangelho para ver como é que Jesus anuncia esse reino. O reino é como o grão de mostarda. É a menor das sementes que dá a maior das árvores.
com o tempo. Por quê? Porque no momento em que houver intervenção, a gente deixa a misericórdia de lado. Eu preciso fazer com que... a ideia do fermento no pão, que desaparece no pão, mas o pão fica todo aerado, né? Isso é o reino. Ou seja, o lugar onde Deus habita é o tempo, é a história, e é ao longo da história que a gente vai percebendo essas intervenções, nem sei como é que a gente pode chamar assim, mas a graça agindo. Vai percebendo essa presença de Deus, né? Presença, exato. Isso eu estou falando do ponto de vista teológico cristão, né? Por exemplo, Maurício, né? Maurício, mas é interessante... que é espírita, só para completar, Maurício. Aí tem outras visões, né? Tem toda uma visão de evolução, né? Que vai dialogar lá com o karma hinduísta, por exemplo. Então, assim, a coisa é muito mais complexa, né? E a gente por isso que a modernidade, nesse sentido, ela meio que fez com o mundo religioso reduziu o mundo religioso quase a uma superficialidade moral, né? Moral. Então, mas ao mesmo tempo essas coisas estão, ainda que isso seja meio superficial no mundo moderno, mas algumas dessas ideias são muito arraigadas, né? E esses avanços teológicos que o século XX trouxe, né? Eles ainda não foram acessados por uma maior parte das pessoas, né? Então, por exemplo, não sei se vocês acompanharam recentemente aí na internet o caso do pai lá, que o filho e a esposa sofreram um acidente lá no Rio de Janeiro, um ônibus atropelou, matou os dois. Ele era um comediante, mas ele também era ateu, e ele falava sobre ateísmo, e ele falava junto com o filho nas redes, né? Depois que morreu o filho, um monte de gente foi comentar lá: você não acredita em Deus, é isso que acontece com quem não acredita em Deus. Isso aí é um absurdo, negócio pesadíssimo, absurdo, né? Mas é exatamente, total. Mas é uma leitura de um Deus intervencionista, vingativo, que é um Deus que, assim, teologicamente não tem sentido nenhum hoje, né? Mas que é usado, é instrumentalizado, esse tipo de narrativa, né, teológica para causar medo nas pessoas, para conduzir as massas e tal. Então tem usos para isso, né? Mas quer dizer, a gente, apesar de que o debate teológico ele tem hoje, de fato, na cultura moderna, ele está num campo de superficialidade, mas essas coisas arraigadas, esses conceitos arraigados, muito anteriores a todo esse debate, eles estão bem arraigados, bem enraizados nas pessoas, né? E é bem difícil porque assim, elas reagem a partir daí, né? E é bem complexo. E isso dá segurança, né? Esse é um grande problema. Isso dá segurança. Dá uma falsa segurança. Porque isso a gente tem chamado de teologia do domínio, né? Quer dizer, eu falava dessa coisa do reino de Deus nos evangelhos e tal, o grão de mostarda, né? Essa teologia do domínio é exatamente o oposto, dizer, não, agora chegou a hora da gente dominar tudo, porque dos exércitos, somos nome de Jesus, etc. Pra cima. E aí, Jesus, o leão de Judá. Jesus não é o leão de Judá, Jesus é o Cordeiro de Deus. É bem diferente. Exato. E aí eu quero dizer assim, a gente tem isso, a gente tem esses discursos de ódio travestidos de cristianismo. Isso não é cristianismo em lugar nenhum, mas as pessoas acreditam que é. Mas ao mesmo tempo, vocês aí em São Paulo estão convivendo com alguém que, para mim, católico, é alguém que um dia vai ser canonizado, que é o padre Júlio Lancelotti. Sim. Que foi silenciado agora também pela própria igreja. Exatamente. E também tem essas questões internas. Estão em todas as igrejas, tradições religiosas, porque religião dá poder também. A gente também não pode ser ingênuo de dizer que não. Mas por isso que a gente tem que olhar para as pessoas que se despojam do poder. E para mim o Batman do final dessa HQ é o Batman que se despoja. Tipo assim, eu não consigo mais, e agora? Agora eu entrego para quem consegue, seja lá quem for, né? É isso, né? E aí a gente vai ter a crise do Batman com preparo, né? Quer dizer, que a velha história que o Batman com preparo, o Batman despreparado, ele apela para exatamente, né? Ou a não ser que isso seja uma outra tática dele, né?
Pode Cheguei ser. aqui, não consegui mais nada, vou rezar. É. Pode. Bom, a gente está se aproximando do final, e aí eu queria aproveitar esses minutos para a gente deslocar um pouco. Então a gente falou bastante, lógico, né, dessa, que a gente está nesse, digamos assim, nesse chão, né, que é a cultura cristã, tal, que obviamente vai dominar, né, esse universo que o Batman está inserido, que nós estamos inseridos, mas, né, como você já chamou a atenção brevemente anteriormente, né, essa pessoa que é a Jennifer Blake, né, que é a pessoa que comete, né, o ato terrorista ali, ou pelo menos é um dos membros do grupo terrorista que arquiteta toda, que é ela que dá a cara, né, que vai pra televisão, falar o manifesto. Isso, que então ela também tem o Batman caça, ela vai encontrar, né, assim, ela talvez encontre essa redenção ou essa absolvição na Índia, né? E o que eu queria chamar a atenção para duas coisas, né? Eu fiquei me perguntando, falei assim, por que ele teve que deslocar isso para a Índia? Por que ele foi para aquele lugar? Por que né? Eu fiquei pensando, fiquei curioso a respeito disso. E aí eu descobri um negócio. O DeMatteis, ele é devoto, não sei se o termo é devoto, mas ele é um seguidor, ele é um seguidor de um guru chamado Meher Baba. Né, foi um guru ali, morreu, nasceu no final do século XIX, morre ali no começo da década de 70, por aí, começo da 60 final e tal. E o que é interessante é que o grupo terrorista dela, né, o nome, né, é Filhos de Maia. E dentro ali do que o guru pregava, né, o Maia seria as coisas que nos prendem às coisas... A ilusão, exato. A ilusão da matéria, das coisas do que é material. Do que é material, do que é profano e tal. E isso que eu achei, assim, foi aí que eu peguei, né, talvez porque ele tenha encontrado algo, né, de interessante aí nesses ensinamentos, né, ele deslocou, digamos assim, essa absolvição e essa redenção que ela encontra ali, ou talvez que ela encontra no final ali, que coloca até o Batman em dúvida, tipo assim, ó, isso é interessante no final, né, assim, tem esse momento, e no final ele coloca assim, olha, ele meio que não sabe, né, talvez ali se ela encontrou algo como absolvição ou redenção, né, pra ela, porque pra ele fala, não tem, no final ele julga, né, ele fala assim, pra ele não tem, se você queria isso, não é de mim, que isso você não vai ter. Sim, né? Sim. Mas aí é que tá, eu acho que também parte do que o roteirista quis mostrar, e para mim isso também torna essa HQ bastante ousada, né? É exatamente esse Batman impotente, né? Porque ele passa a história toda perseguindo ela, né? Claro, com esse senso de justiça, ela cometeu um crime, eu vou atrás dela, eu vou trazer ela de volta, ela vai responder por esse crime, ok? Isso vamos dizer assim, o sacerdócio do Batman é esse, né? Mas ele é um cara que, inclusive nisso, quando eles são pra mim não, né? O DeMatteis talvez esteja mostrando o limite do Batman. Ok, no entendimento dele realmente, né? Ela não tem, ela tem que ser julgada e etc, etc. Tá além daquilo que ele teria capacidade de discernir. O processo dela. Não estou discutindo de novo a questão, né, tipo, ela é realmente culpada. Sim, então existe um sistema judiciário ao qual ela tem que responder. Né? Isso não tem dúvida. Ela teria que passar, né, por um julgamento, responder, por mais que ela tenha mudado de vida. Isso não apaga o que ela fez como crime, vamos dizer assim. Mas esse final mostra, me parece que o DeMatteis vai tirando do Batman todos os pressupostos que fazem do Batman essa fortaleza inatingível, dizendo, olha só as fragilidades que ele tem quando ele se aproxima desse limiar, né? Porque essa foi, aliás, uma impressão que eu tive na minha primeira leitura, né? Me parecia que o Batman ia derretendo durante essa história, derretendo no sentido de dizer assim,
Pô, ele vai, começa todo poderoso lá, eu vou lá caçar ela, eu tenho recurso, eu tenho isso, tenho aquilo. Quando chega no final, ele tá um trapo, ele não consegue fazer mais nada, né? E isso tem muito a ver com a questão hinduísta, porque a questão hinduísta vai levar isso, a esse desprendimento, essa coisa de dizer, olha, eu tô indo pra morte, então nada disso aqui mais me vale, eu não preciso carregar. Aliás, ele vai deixando para trás várias coisas. Então aí tem uma dinâmica que o Demetrius coloca, acho muito discreta, dessa questão da mística hinduísta mesmo, que esse despojamento diante da morte que vem, né, e da transformação final que se dá no fogo. Olha só, né, porque aí tu tem Shiva. A história termina com um incêndio. E o fogo, ele é purificação, né? E depois o funeral dela também é o funeral indiano, que você põe fogo no corpo, né? Então também tem mais essa camada. Mas eu queria chamar a atenção pro arco dela, né? Porque a gente tinha apresentado a personagem quando ela comete o atentado terrorista, aparece na televisão, falando o manifesto, e na sequência o Batman então começa a tentar ir atrás dessas pessoas, e ele acha lá um dos participantes ali, que estava junto com ela, e aí o artista, deixa eu pegar o nome dele, o Brian Ashmore, ele que faz uma arte pintada super interessante aqui, super bonita, ele vai mostrar, por exemplo, ela quando faz o discurso panfletário na televisão, ela tá preta e branca, né? Quando o Batman chega na casa desse cara, que é um dos participantes ali desse grupo terrorista, desses filhos de Maia aí, a cena também é uma luz fria, então parece tudo preto e branco. Então as pessoas que parecem não ter sentimentos, aos olhos do Batman, ele vê dessa forma, né? Então depois anos depois ele encontra ela numa casa ali com outro nome, e ela tá brincando com uma criança que tem necessidades especiais e tal, e aí quando ela vê que é ele e tal, aí ela tenta fugir, aí acaba botando fogo na casa, aí ele vai salvar a criança e ela consegue escapar. Mas aí ele vai para Londres, mantendo a pegada da investigação, e quando ele chega lá, tem vários caras que vão tentar matá-lo, assim, tipo uma pessoa sem rosto, né, usando máscara. Aí tem também essa cena, tem várias cores frias, parece uma coisa meio preto e branco em alguns momentos, porque são pessoas que o Batman percebe que são pessoas que não têm nenhum sentimento, não tem uma relação, né, ele lê dessa forma. Aí ele consegue encontrar ela escondida lá, vivendo uma vida super, super simples, pobre e tal, e aí ela foge, eles vão para uma igreja, ela tem uma granada tal, então ele muitas vezes ele vai se reforçando a ideia de que ela é uma pessoa totalmente totalmente do mal, assim, totalmente que só está repetindo de novo e de novo a mesma coisa que ela fez, mas na verdade ela está fugindo. Nesse momento, por exemplo, da igreja, já a imagem já não é tão mais preto e branco, né? O preto e branco é só a estátua de Jesus Cristo que ela destrói ali, mas ela não mata nenhuma pessoa, ela protege, né, as pessoas, ela consegue de alguma forma proteger as pessoas, mas ela consegue escapar. E aí ele finalmente vai para a Índia, que é a parte final, e quando ele tá na Índia, ele vai, é isso que o Renato tá falando, né? Ele tá cada vez mais obcecado por isso, e ele vai se despojando tanto que ele fica doente, né? Ele quebra 2 costelas, ele fica doente, mas ele não para, ele continua. E aí desses momentos ele bate o carro lá e ele desmaia, e ele tem um sonho. E nesse sonho ela aparece as pessoas mortas, aparece uma criança, e o sonho é totalmente preto e branco, quer dizer, ele vê ela dessa forma, ela é uma pessoa fria, né? Ele olha, a forma como ele a vê é assim. Mas aí ele depois tem mais alguns acontecimentos, até que ela cuida dele. Ele desmaia, né? Quando ele tá para pegá-la, ele desmaia e ela cuida dele. Então quando ele acorda, já é o final da história. Quando ele acorda e ela tá cuidando dele, volta a ser tudo preto e branco. Tem só umas velas ali que são amarelas, tal, mas é tudo preto e branco. E aí ela começa a contar a história dela.
e ele fica retrucando mentalmente, então aparece o diálogo. Aparece o diálogo dele. Cada vez que ela conta uma história triste da infância, do pai, da mãe, que batia, que fugiu, que morreu, que a vida dela de pobreza, que aí o irmão dela foi arrancado dela, aí o irmão morreu, e o irmão. Assim, é terrível. Aí ela foi pra casa de uma tia, aí foi abusada, e não sei. É assim, é só desgraça. E cada vez que ela conta uma desgraça, ela fala, é típico desse tipo de psicopata que quer justificar tudo, que quer fazer a gente sentir peninha. É foda, mas essa sequência de páginas vai saindo do preto e branco e vai indo pro colorido de novo. E é um colorido bem intenso, assim, porque sempre tá tipo um pôr do sol vermelho, né? E, então é uma cor bem quente, assim, é o contraste entre o preto e branco e essa cor bem quente. Mas ele ainda não está convencido, né? Então tem uma hora, a hora que ele levanta da cama, coloca a roupa de novo, o uniforme de Batman, e pega o braço dela e fala, agora você vai presa, volta tudo a ficar preto e branco, né? E ele não, assim, é a visão dele, né? Mas aí tem aquele grupo terrorista que chega e começa a metralhar todo mundo e bota fogo. E aí ele vai tentar salvar as pessoas, ela também, né? E a cena final entre os dois, que é a cena em que ela tá tentando salvar uma menina dentro de uma construção que tá caindo o teto por causa do fogo e tal, ele leva a menina e ela morre lá dentro, né? E aí então que ele pede para Deus, né? Ele faz a tal da oração, que aí cai a chuva, né? E aí logo 2 páginas depois tem o funeral dela e termina com essas cores de um pôr do sol, cores muito quentes e tal, e aí aparece a lápide dela e ele lá de silhueta lá no fundo. Mas eu acho interessante essa cadência da arte de mostrar o preto e branco como a visão dele sobre ela, que era uma visão de que assim, não adianta, você não ter redenção, você é uma pessoa fria, você é uma pessoa má. Mas ela fica tensionando isso o tempo todo e tem essas oscilações de cor aí ao longo da história, e no final ela tem um ato de bondade, ela salva, né, a menina aos olhos dele, quer dizer, não que ela só tem um ato de bondade na história inteira, aos olhos dele, né, pra ele, ela só teve esse ato de bondade lá no final, então tem de alguma maneira uma redenção, mas ele no final vai dizer que não tem redenção, pra ele não tem redenção. Então é interessante, né? Como ela oscila na história, o arco dela tem muita oscilação, porque ela está buscando alguma coisa, e ele tem um arco absolutamente reto, assim, ele vai reto, ele só tem aquela oscilação na hora que ele pede um auxílio, uma intervenção divina, porque ele não ia dar conta, mas aí no final ainda assim ele volta a ser aquele Batman que não racional e tal, né? Então é interessante a arte. Eu acho que ajuda muito na história, ajuda a construir essa sensação muito fortemente. E uma questão, Maurício, nisso que tu fala, né, de que desse preto e branco pro colorido e tal, e também a questão do estilo, né, do ilustrador, que ele sai daquele estilo do contorno preto do nanquim, né, que a gente tem, né, exato, uma pintura, exato. E aí pode-se ter uma leitura de mais uma camada, que a pintura não tem os limites tão bem definidos quanto, né, uma arte de HQ exatamente. Tradicional, vamos dizer assim. Então, mas quando você vai para o preto e branco, mesmo não tendo a linha preta, né, o desenho da linha, você tem limite, né? O preto e branco ele vai impor um limite mesmo que você não tenha linha, mas na maior parte do tempo não tem limite, é tudo, as coisas de fato não tem borda, né? As coisas se tem uma troca entre as coisas, porque ele não define uma linha, né? Isso também eu acho que é uma camada narrativa. Com certeza. E se a gente olhar para a questão hinduísta, né? Olha só, né? Qual é o fim último do ser no hinduísmo? O fim último do ser é dissolver-se no nada. Isso. Né? Voltar para o todo. Voltar para o todo, exato. Ou seja, não ter mais nenhum limite. Exato. E aí, exatamente. Talvez, né, o Batman esteja entrando vamos dizer assim, nesse ambiente onde tudo está caminhando para não ter mais limites.
E enquanto que ele vem de um ambiente onde tudo está muito delimitado, principalmente numa visão como a dele, de bem e mal e etc., né? Quer dizer, é uma camada importantíssima assim, de narração. E eu lembro também meus primeiros contatos com essa HQ, o quanto que isso impactou, né? Primeiro no sentido de tipo, lá em 2005, 2006, eu olhar e não tá muito legal esse desenho, olha, o patetice, né, da pessoa, né? Não tá, bora. Que a gente tá acostumado com uma coisa, muda, aí a gente é estranho, é normal. Né? E depois, nas releituras, exatamente, né? Dá essa sensação de uma fluidez, para começar, né? Tem uma fluidez nesse desenho, depois essa coisa dos limites que vão se dissolvendo e assim por diante. Uma coisa que me ocorre também aqui, voltando a uma questão cristã, né? Essa personagem, né, que enfim, nós testemunhamos, né, como leitores, né, aquilo que ela fez, né, a história também é muito narrada no ponto de vista do Batman e assim por diante. A gente vai ter lá esse final dela e tudo, e com o Batman dizendo não adianta, ela é culpada mesmo e assim por diante, né? Não tem como não lembrar, dentro da questão cristã, do primeiro santo, vamos dizer assim, cristão, que é São Dimas. Quem é São Dimas? É o ladrão crucificado ao lado de Jesus. Esse é São Dimas, que é o padroeiro dos apenados, tá? Por que ele é o primeiro santo? Porque tem aquele diálogo entre, né, tá lá nos evangelhos, entre esse ladrão crucificado e Jesus, ambos crucificados, e ele dizendo: lembra-te de mim quando entrar no paraíso, né? E Jesus dizendo: ainda hoje estarás comigo na casa do meu pai. Então isso vamos dizer assim, alguém que está salvo, né? Então ali a gente vai ter também um pouco essa questão de que, bom, mesmo, né, essa pessoa, ela com toda a trajetória dela, né, ela está redimida de alguma forma, que não tira a responsabilidade, de novo, né, mas ela né, também, só que o Batman ali, ele faz papel que não é o do Cristo, né, o contrário. Ainda hoje eu te levarei para a cadeia, né, é isso que o Batman faz. Exato. O São Dimas estava no lugar certo e na hora certa, né? O Batman foi atrás dela durante 10 anos para poder achar essa desgraça. Exatamente. Mas, de novo, a gente não pode esquecer de que essa HQ ela emerge ali no contexto do 11 de setembro, né? Também tem muita coisa aqui. Esse debate religioso estava bem agudo. Também a coisa da punição aos culpados, aos terroristas e assim por diante. Sim, total. Exatamente. Bom, galera, a gente conseguiu aí fazer uma leitura extensa, né, interessante aí da HQ, né, e, bom, agradecer a presença aqui do Renato, né, que, assim, a leitura aprofundou demais aqui a leitura, trazendo todos esses elementos da reflexão dele, com base na teologia. Renato, obrigado aí. E o pessoal quiser te achar, como é que ele te encontra na rede? Onde é que o povo te acha? Muito bom. Então, primeiro eu quero agradecer de novo o convite. É super legal a gente poder de novo ter esse tipo de conversa que quantas vezes a gente teve sem ter gravado, né? Quantas vezes a gente conversou sobre, né, várias HQs sem ter gravado, mas enfim, muito obrigado mesmo por ter essa oportunidade de participar do Papo Quadrinheiro, esse podcast tão legal. O meu Instagram é o meu nome, Renato Ferreira Machado, assim vocês me encontram. Ele não é um Instagram nesse momento onde eu estou produzindo conteúdo, eu coloco algumas coisas minhas lá, de vez em quando produzo uma coisa ou outra, né? Mas tem algumas coisinhas lá, e me deem a felicidade de encontrar com vocês, né, nas redes sociais. Então quem quiser me segue lá e a gente vai conversando. De vez em quando a gente coloca alguma coisa lá sobre quadrinhos, sobre música, sobre música gauchesca, né, Maurício? Produziu comigo aí o programa Reflexão na radiosul.net, né, por vários anos, programa que eu quero retomar agora em breve, né, que legal. Conversa sobre música nativista aqui do Rio Grande do Sul.
Enfim, Renato Ferreira Machado, assim vocês me encontram nas redes sociais. Legal. Bom, então eu vou aproveitar também para lembrar vocês de seguir a gente, né? @quadrinheiros, tem o nosso Instagram, Threads e Facebook. Se você ouviu esse Papo Quadrinheiro aqui no YouTube, você vai lá, se inscreve no canal, dá seu joinha, hype o vídeo aí se puder. Se você ouviu no Spotify, nos siga no Spotify, né? E também dê as 5 estrelas ali, nos avalie aqui no Spotify, ajudando a propagar aqui a palavra dos quadrinheiros. E a gente vai voltar em breve, ou sei lá, em algum momento a gente vai voltar com o Renato pra gente discutir o seguinte, que ele falou aquela coisa do hinduísmo, falou que, né, que você vai voltar para aquele todo indiferenciado, né? E onde tem isso na DC? Quem que volta pro diferenciado? É o Flash na Speed Force, mas essa é uma conversa é verdade, para outro... É verdade. Mas essa é uma conversa para outro Papo Quadrinheiro. Falou, galera, até o próximo Papo Quadrinheiro.